Nossa aula de hoje, nós vamos estudar sobre a história do Brasil colônia. Então, nós vamos estudar sobre a colonização. Então, vou compartilhar com vocês aqui um slide que vocês vão acompanhar aí na tela. Então, só um minutinho. Pronto. O slide já está aí aparecendo para vocês. Então, nós temos aqui colonização portuguesa no Brasil. Nós sabemos que os portugueses chegaram no Brasil no ano de 1500, o 22 de abril de 1500. Então, a expedição, comandada pelo navegador Pedro Álvares Cabral, que inicialmente ia para as Índias, acabou se desviando da rota e chegando em terras brasileiras. Então, descobrir o Brasil, ou os historiadores modernos preferem dizer, acharam o Brasil. Porque os portugueses, pelo que tudo indica, já sabiam da existência das terras brasileiras. Então, o termo moderno mais adequado para ser utilizado é achamento do Brasil, e não descobrimento do Brasil. Então, nós vamos agora explorar o nosso slide e nós vamos aprender sobre o início da colonização do nosso país. Nós sabemos que quando os portugueses chegaram aqui, em 1500, o primeiro nome que eles deram ao Brasil foi Ilha de Veracruz, porque eles pensaram inicialmente que se tratava de uma ilha. Então, muito católicos, muito cristãos, como eram os portugueses, então eles gostavam de dar nomes religiosos aos lugares por onde eles chegavam. Então, o primeiro nome dado à nossa terra, Ilha de Veracruz. Depois, perceberam o equívoco, que não era uma ilha, e sim uma terra firme, e aí passaram a se chamar Terra de Santa Cruz. E esse nome ele ficou por várias décadas. Só cerca de 50, 60 anos depois é que o nome Brasil foi adotado pela primeira vez para se referir às terras brasileiras. E o nome Brasil vem exatamente da madeira que os portugueses extraíam nas terras. O pau-brasil, que os portugueses já conheciam essa madeira, essa árvore, porque ele existia nas Ilhas da Madeira e na Ilha dos Açores, que os portugueses já exploravam no Oceano Atlântico. Então, em toda a costa, em todo o litoral brasileiro, existia muita madeira, muito pau-brasil. Então, no início, né, a principal riqueza que eles encontraram aqui foi a madeira, foi o pau-brasil. Porque o pau-brasil, na época, além de fornecer a madeira para a construção de caravelas, para a construção de navios, porque era a época das grandes navegações, então a indústria náutica de Portugal estava em plena expansão, eles precisavam construir navios para as grandes viagens para o Oriente, na busca das especiarias, dos produtos que davam grandes lucros para os portugueses. Também do pau-brasil se extraía uma tinta vermelha, muito utilizada para tingir os tecidos. Então, na Europa, na época, virou moda os tecidos de cor vermelha, que eles usavam exatamente a tinta que era extraída da madeira do pau-brasil. Durante as 3 primeiras décadas, as terras brasileiras elas foram desprezadas pelos portugueses. Exatamente em função dos lucros que eles tinham com as especiarias orientais. Então, eles não deram muito valor, eles não deram muita atenção. Então, o Brasil não despertou de imediato o interesse dos portugueses. Então, nos primeiros 30 anos da colonização, as terras brasileiras ficaram assim, de lado. Eles não investiram muito na colonização das nossas terras. Porque, na época, a prioridade deles era o comércio de especiarias com as Índias. Mas depois, outros países europeus
começaram a contestar o Tratado de Tordesilhas, a França, por exemplo, né, contestá-lo. Tanto que tem uma frase famosa do rei francês que diz que desconhecia o testamento de Adão e Eva, que deixava as terras do Novo Mundo para Portugal e Espanha. Porque, lembrando, o Tratado de Tordesilhas foi um acordo assinado em 1492, que dividia as terras descobertas e ainda a serem descobertas entre os dois países mais importantes da Europa no século XVI, Portugal e Espanha. Então, outros países europeus, como a França, como a Inglaterra, a Holanda, começaram a questionar e começaram a contestar o Tratado de Tordesilhas e aí começaram a ameaçar a tomar as terras que, pelo Acordo de Tordesilhas, pertenceria a Portugal. Então, aí Portugal começou a se preocupar em ter o domínio das terras brasileiras, para que essas terras não caíssem nas mãos dos franceses, não caíssem nas mãos dos ingleses. E olha que houve tentativas dos franceses e dos ingleses de tomar as terras brasileiras dos portugueses, até porque houve várias invasões francesas e inglesas. E depois houve também invasão dos holandeses, aqui no Nordeste. Então, a justificativa, né, era essa: ter a posse da terra, como se diz em latim, ut possidetis. Ou seja, Portugal tinha que tomar posse das terras para que essas terras não caíssem nas mãos de países rivais de Portugal lá na Europa, como a França, como a Inglaterra, como a Holanda. E também teve uma questão econômica. O comércio de especiarias com as Índias já não estava dando mais tantos lucros, e aí Portugal, então, precisava de outros mercados para ter seus lucros. E aí, a exploração das terras brasileiras foi uma opção. Vocês estão vendo aí uma imagem, uma pintura de um artista que representa a chegada dos portugueses aqui no Brasil. É a esquadra de 13 navios comandada pelo navegador Pedro Alves Cabral, quando aportou aqui no Nordeste brasileiro, na região que hoje é Porto Seguro, na Bahia. Então você vê aí a representação desse encontro de dois povos com culturas tão diferentes. Os europeus, cristãos, católicos, toda uma cultura, e os indígenas, os primitivos habitantes das terras brasileiras, né, que tinham uma cultura, que tinha costumes totalmente diferente dos europeus. Então, esse encontro marca, além do encontro de dois povos, de duas civilizações, duas culturas muito diferentes. Bom, vamos falar agora sobre a extração do pau-brasil. Então, a primeira riqueza que os portugueses começaram a explorar nas terras brasileiras foi o pau-brasil. Onde é que se encontrava o pau-brasil? Em todo o litoral da colônia, do Rio de Janeiro até a região que hoje pertence ao Rio Grande do Norte. A extração do pau-brasil era monopólio da coroa portuguesa, quer dizer, só os portugueses podiam explorar essa madeira, só os portugueses podiam explorar essa riqueza. E para que servia o pau-brasil? Qual era a utilização? Para a construção de móveis e de navios e também para o tingimento de tecidos, como eu falei anteriormente. Para a extração do pau-brasil aqui nas terras brasileiras, Portugal implantou as feitorias. O que eram as feitorias? Eram uma espécie de armazéns fortificados. Então, era onde era guardado toda a madeira, né? Era uma espécie de depósitos. Então, com a ajuda dos indígenas, os portugueses adentraram as matas, tiravam as madeiras, né? Então, o desmatamento foi terrível naquela época, né? A mata virgem acabou sendo devastada em pouco tempo, e aí essas madeiras eram armazenadas, essas feitorias eram protegidas por soldados,
por militares portugueses, exatamente para impedir que os franceses, ingleses e holandeses invadissem. Então, eram armazéns fortificados. Foi utilizado o trabalho indígena por meio do escambo. Então, o escambo era o quê? A troca de mercadorias. Né? Não se usava moeda, dinheiro. Até porque os índios não conheciam dinheiro, não conheciam moeda. Então, para eles não era atraente, não era interessante. Então, qual a forma que os colonizadores portugueses encontraram para conseguir o trabalho dos índios na exploração do pau-brasil? Fazer o escambo. Troca de mercadorias. Então, os portugueses traziam, por exemplo, mercadorias que para eles eram baratinhas. Espelhos, metais, ferramentas. E entregavam aos índios. E, em troca, os índios entregavam a madeira para os portugueses. Então, esse comércio do pau-brasil, essa exploração do pau-brasil que foi feita, foi através do escambo entre os portugueses e os índios. Você está vendo aí um mapa da colônia, como era naquela época, no século XVI, né? Um mapa bem antigo. Então, está mostrando parte do território brasileiro atual, está mostrando o litoral. Você vê que toda a parte do litoral brasileiro, desde o Rio de Janeiro até o Rio Grande do Norte, tinha muita madeira, tinha pau-brasil. E era aí que era feita toda a exploração. Você está vendo aqui na imagem da direita da tela um exemplo da madeira. Olha aí, a árvore do pau-brasil. Né? Foi a primeira grande riqueza explorada pelos portugueses nas nossas terras. E é árvore símbolo, porque deu nome ao nosso país. Bom, vamos tentar responder agora uma pergunta. Por que a colonização do Brasil? Por que os portugueses decidiram colonizar as nossas terras? Nós já sabemos que nos primeiros 30 anos, então de 1500 até 1530, praticamente as terras brasileiras ficaram abandonadas. Não houve interesse dos portugueses em colonizar as nossas terras. Por quê? Eles estavam mais interessados no comércio das especiarias com as Índias. Mas depois, a partir de 1530, o rei de Portugal percebeu que precisava manter o domínio das terras brasileiras. Por quê? Primeiro, para conter as invasões estrangeiras. Havia a ameaça de invasões francesas, inglesas, holandesas, até espanholas também. Então, Portugal, para manter a posse das terras e impedir que seus rivais na Europa tomassem as terras, então resolveu colonizar o Brasil. Segundo, para povoar o litoral. Então, Portugal precisava povoar as terras brasileiras. Precisava trazer população para morar aqui. Né? Então, para garantir a posse das terras, a única forma seria fazer o povoamento. Outra coisa, precisava produzir algo rentável para Portugal. Porque Portugal precisava de lucros, o comércio com as especiarias das Índias não estava dando mais os lucros que Portugal esperava ter. Então, eles perceberam que precisava investir em outro tipo de negócio. E aí que vai surgir o açúcar. Aí é que vai começar a plantação de cana-de-açúcar aqui na colônia, que era um produto que os portugueses já conheciam, porque já plantavam nas suas ilhas, na Ilha da Madeira, por exemplo, na Ilha dos Açores, ilhas que os portugueses já exploravam antes no Oceano Atlântico. Então, a cana-de-açúcar foi trazida para o Brasil pelos primeiros colonizadores, foram plantadas aqui e ela se adaptou bem ao nosso solo, ao nosso clima. Então, foi o primeiro produto plantado aqui na agricultura, na colônia, foi a cana-de-açúcar. Então, a produção do açúcar, a criação dos engenhos de cana-de-açúcar, veio logo em seguida a exploração do pau-brasil. Então, qual foi a primeira fonte de riqueza que os portugueses obtiveram aqui na colônia, aqui no Brasil? A primeira foi o pau-brasil, a madeira. Depois, a cana-de-açúcar.
o açúcar, os engenhos de cana-de-açúcar. Também a questão da falta de capitais da coroa portuguesa. Então, faltava dinheiro para os portugueses colonizar o Brasil. Portugal estava passando por uma situação de crise econômica. Então, Portugal resolveu entregar para a iniciativa particular. Então, é como se Portugal tivesse privatizado as terras e entregado para a pequena nobreza de Portugal. Então, Portugal ele vai transferir os custos da colonização para particulares. Então, é como se Portugal tivesse vendido as terras brasileiras. E aí vai surgir o primeiro sistema de governo, o primeiro sistema de administração aqui da colônia, que foi o sistema de capitanias hereditárias. Então, alunos, por falta de capitais, ou seja, por falta de dinheiro, a coroa portuguesa resolveu entregar para a iniciativa particular, para a pequena burguesia de Portugal, as terras brasileiras. E resolveu, então, repassar o custo da colonização para particulares. Naquela época não se usava essa palavra ainda, privatização, mas hoje já tem a privatização, o governo privatiza as empresas estatais, não vendem as empresas que pertenciam ao país, não vendem para a iniciativa particular. Então, o primeiro tipo de privatização que aconteceu no Brasil foi nessa época aí. Foi quando implantou o sistema de capitanias hereditárias. Então, em 1532, o Martim Afonso de Souza, ele fundou a Vila de São Vicente, que é considerada a primeira cidade fundada no Brasil. O primeiro núcleo colonial. Né? São Vicente, que hoje fica no litoral de São Paulo, é uma cidade que existe ainda, foi a primeira cidade fundada na colônia. Em 1532, pelo Martim Afonso de Souza, que era um fidalgo português, né? Um nobre português que veio para o Brasil como dono dessas terras, né? Já como capitão donatário, né? Como dono da capitania de São Vicente, que hoje corresponde ao litoral de São Paulo. O Martim Afonso de Souza, ele implantou o cultivo de cana-de-açúcar e ele construiu o primeiro engenho na colônia. Então, olha aí, o início, o começo da economia canavieira. Foi aí que iniciou o cultivo da cana-de-açúcar aqui no Brasil, com Martim Afonso de Souza, na capitania de São Vicente, em 1532. E a cana-de-açúcar, ela deu muito bem lá. No ano de 1534, o rei de Portugal ele dividiu o Brasil nas capitanias hereditárias. Na época foram criadas 15 capitanias hereditárias. Eram 15 faixas extensas de terras. Então, aí nós temos o primeiro sistema de administração da colônia do Brasil. 34 anos depois da chegada do Pedro Álvares Cabral. Então, foi exatamente em 1534 que o rei de Portugal resolveu implantar no Brasil o sistema das capitanias hereditárias. E como é que funcionou esse sistema? A doação das terras à pequena nobreza, aos burocratas, aos comerciantes lá de Portugal. Então, a pequena nobreza de Portugal, que queria enriquecer, que tinha ambições, comerciantes portugueses que também tinham ambições de se enriquecer, de ganhar muito dinheiro, de se tornar nobre também, burocratas, funcionários lá do reino, do governo de Portugal também, tinham essa ambição. Então, viram que aqui no Brasil poderia ser um lugar onde eles poderiam ganhar muito dinheiro e se enriquecer. Então, aceitaram vir para cá, né? Aceitaram a doação das terras feita pelo rei de Portugal. E aqui, eles se tornaram os capitães donatários, que era assim que se chamava os donos das capitanias.
Então, em 1534 foi criado no nosso país, né, no Brasil, esse sistema chamado de capitanias hereditárias. E foram 15 as capitanias hereditárias. Vocês estão vendo aí agora um mapa. Esse mapa está representando a divisão da colônia em capitanias hereditárias. Olha aí. Eram várias as capitanias. Então, de cima para baixo no mapa, tem lá a capitania do Maranhão, tem a capitania do Ceará, tem a capitania do Rio Grande, tem a capitania de Itamaracá, tem a capitania de Pernambuco, a capitania da Bahia, a capitania de Ilhéus, a capitania do Porto Seguro, a capitania de Espírito Santo, a capitania de São Tomé, a capitania de São Vicente e a capitania de Santo Amaro. Olha aí. E ao lado do mapa, o nome dos donatários, dos capitães donatários. Quem eram esses capitães donatários? Eram nobres que vieram de Portugal. Alguns eram comerciantes, nobres, da pequena nobreza de Portugal, que vieram para ser dono dessas terras. Alguns nem vieram, mas isso nós vamos falar mais à frente. Então, por exemplo, da capitania de Ilhéus, o Jorge de Figueiredo Correia era o donatário. Da capitania da Bahia, o capitão donatário era o Francisco Pereira Coutinho. Tá vendo? Da capitania de Porto Seguro, o donatário era o Pero de Campos Tourinho. Da capitania do Espírito Santo, o donatário era o Vasco Fernandes Coutinho. Lá da capitania de São Vicente, como eu já falei, o donatário era o Martim Afonso de Souza. Né? Inclusive, ele tinha duas capitanias, né? Que tinha duas capitanias com o nome de São Vicente. Tinha donatário que possuía mais de uma capitania. É o caso, por exemplo, do Pero Lopes de Souza, né? Que ele era dono da capitania de Santana e ele era dono também, né, de outra capitania, da capitania de Santo Amaro. Então, esses eram os chamados capitães donatários, que eram os donos, né, dessas capitanias, eram os donos dessas terras. Então, esse mapa, ele está mostrando exatamente toda a divisão que houve no Brasil com o sistema das capitanias hereditárias. Então, alunos, nós vamos parando por aqui hoje, na nossa aula, e aí, na próxima aula, nós continuaremos falando sobre as capitanias, né, hereditárias. E falaremos sobre a questão mesmo das terras, como funcionou esse sistema.